Oi, pessoal. Então, hoje a gente começa a, a discussão em torno do direito do common law, né, principalmente o sistema que se iniciou na Grã-Bretanha e depois nos Estados Unidos, foi desenvolvido, e que até hoje a gente tem efeitos também para o chamado direito romano-germânico, né, porque, como a gente vai perceber, muitas das influências hoje sentidas no direito brasileiro, no direito dito europeu continental, vai ser fruto desse encontro. Da mesma maneira como o common law também não se manteve como um bloco intocado, né, sem nenhum tipo de influência hoje percebida do direito tido como direito europeu continental, certo? Hoje a gente, também estou aqui com a camisa, eu prometi que com a classificação para Libertadores, né, que a gente não está na fase de grupos ainda, mas torcendo aí ardentemente pelo Palmeiras, mas torcendo para que a gente possa atingir essa conquista, né? Geralmente o Fluminense sempre estava em quinto, mas de baixo para cima. Esse ano a gente conseguiu esse feito há muito tempo esperado, né? Um ano meio maluco, né, mas é bem verdade que se trata de uma conquista. Bom, vamos falar hoje sobre o common law, né? E quando a gente fala em common law, a primeira imagem que a gente tem, o primeiro sinal que a gente faz é ao sistema jurídico que vai se instituir a partir da Grã-Bretanha, né? E até hoje a gente identifica, principalmente nos filmes, né, nas peças, até nos próprios textos, na literatura, a identificação de algumas características desse direito que são distintas das características do direito que a gente está habituado em nosso país. Da mesma maneira como a gente faz muita menção a leis, né, tudo é um código, é uma lei, a gente vê, por exemplo, nos filmes norte-americanos, uma alusão maior aos cases, né, aos casos judiciais, e, portanto, um certo até menosprezo ao chamado direito estatutário, a statutory law. Então, essas diferenças a gente percebe na literatura, no cinema, e, de fato, refletem uma distinção muito destacada entre esses dois grandes ramos do direito ocidental, né? O direito romano-germânico de um lado, o direito tido como civil law, ou o direito europeu continental, e do outro lado, o direito anglo-saxão, do common law, de que a gente vai tratar hoje, certo? Então, vou fazer aqui a apresentação para vocês de como a gente poderia caracterizar esse grande grupo, né, de direitos, principiando aqui com essa imagem, certo? Então, a gente pode perceber, em princípio, essa como uma das principais instituições que a gente vai ver aqui, né, na aula de hoje, sobre a respeito do common law. Bom, como a gente já adiantou, o common law se define ou se destaca como direito nitidamente jurisprudencial. O que eu quero dizer com isso? O direito do common law vai se desenvolvendo à medida em que os casos judiciais vão sendo decididos. Então, vejam que há uma certa identificação com aquela fase do direito romano que a gente viu, do ius, né, que depois vai ser modificada pelo directum. Mas no ius, o direito era tido como uma arte do bom e do justo, aquilo que se desenvolvia especificamente nos casos concretos. Depois é que vai haver, por parte do direito romano, um apego maior ao directum ou ao direito estatutário, ao corpo de leis, né, ao produto do
legislativo como principal fonte do direito. Mas o direito que a gente vê no common law é um direito nitidamente formulado pelos tribunais, pelos juízos, né? E com base consuetudinárias. Disse, portanto, que o common law é um direito consuetudinário porque ele se baseia praticamente nos costumes. E, claro, os costumes que são consolidados a partir de decisões judiciais, certo? Não são os costumes que são reconhecidos em conselhos do povo, não. O filtro é realizado a partir, justamente, do juízo, né, da atuação jurisprudencial das cortes. E nesse direito também a gente percebe a força dos precedentes. Quando a gente assiste aos filmes norte-americanos, por exemplo, há uma alusão muito forte aos casos, né? Então, vamos lembrar, a gente vai falar logo mais dele, mas um caso que determina, assim, acho que é um marco dentro do constitucionalismo a respeito do controle de constitucionalidade dos atos do Poder Executivo, mesmo do Poder Legislativo, né? O caso Marbury versus Madison. Então, são esses cases, né, são esses casos que vão definir paradigmas, né, modelos que vão servir para a aplicação e interpretação do direito em seguida. Então, é como se o direito ele fosse formulado a partir de julgamentos paradigmáticos e, eventualmente, podem sofrer modificações ou podem sofrer alterações ou ser reafirmados ao longo da história, certo? Bom, vejam que a história da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, ela vai permitir visualizar algumas características, ou permitir visualizar a razão de algumas das características que a gente vai observar até hoje muito fortes no chamado common law. Primeiro, a gente vai perceber a utilização desses writs, né? Quem já atua ou já faz estágio ou já viu alguma peça judicial deve ter visto alguma alusão, por exemplo, ao mandado de segurança como um writ, né? Writ of mandamus. Então, é como uma ordem, né? E como é que foram desenvolvidos esses writs? A monarquia inglesa, ela vai se firmar, ela conseguiu se firmar até de maneira muito antecipada à formação dos estados modernos, né? Então, é uma monarquia que vai se antecipar no tempo à Idade Moderna e já na Baixa Idade Média já se tem uma monarquia consolidada em um território, né? E em muito devido à forma como os monarcas ingleses eles sacaram a importância da utilização do direito para essa unificação. Um dos instrumentos é justamente esse instituto, né, que eu estou colocando aí na tela, que são os writs. O que eram writs, pessoal? Os writs eram ordens, né, que eram determinadas a partir de uma solicitação de qualquer cidadão endereçando um pedido, uma solicitação, uma reclamação ao monarca, né? Então, o que é que o rei fazia? Ele acolhia esses pedidos e determinava os writs, determinava esses mandados que se faziam cumprir a partir de seus representantes, né, os sheriffs. Então, vejam que essa era uma maneira em uma época em que o feudalismo vicejava, né, o feudalismo era um modo de produção predominante na Europa continental, era uma maneira de o rei impor a sua autoridade, mesmo sobre a autoridade dos, vamos dizer assim, dos nobres, né, dos barões, né, daqueles detentores de terra, né? A terra pertencia ao rei, mas era vamos dizer, o seu usufruto era cedido
a esses nobres. Então, com isso, o rei diminuía a força e o poder desses barões e, ao mesmo tempo, conseguia uma certa uniformização do direito, e daí até o próprio nome originário dessa vertente do direito ocidental, que é o common law. Era um direito comum a todo o reino, mesmo desconsiderando ou passando por cima dos direitos locais, esse sim, com base essencialmente consuetudinária, né, os costumes de cada povo, de cada feudo, de cada grupamento, né, cada localidade, eram sobrepujados por essa ordem superior, que era emanada do rei. Era uma maneira de dizer ao cidadão, olha, eu estou como monarca à sua disposição, inclusive para definir um direito que nos une a todos, né, o common law. Então, esse instrumento, em princípio, funcionou, né, deu certo, mas, obviamente, pelo fato de o rei terminar concentrando um grande poder, vai ter repercussões futuras, como a gente vai ver logo mais, certo? Além disso, é muito destacada a atuação da equidade, né, do sentimento do justo, do caso concreto de que falava Aristóteles, e aqui na sua língua inglesa, equity, como uma forma de compreensão do justo ao analisar cada caso específico. Então, essa equity permite uma maior maleabilidade das normas escritas, ou mesmo das normas costumeiras, para que elas se ajustem aos casos concretos. Então, se a gente se depara até hoje, a gente tem um texto de lei, né, vamos supor, que pode não se adequar a um caso concreto por causa das suas especificidades. E aí se atribui ao magistrado, ao juiz, uma possibilidade de melhor adequação. Essa maleabilidade é feita a partir justamente do Instituto da Equity. E aqui eu vou deixar para vocês, pessoal, vou passar agora dois vídeos curtos e eu vou ter que interromper aqui a gravação, do juiz Frank Capra, que já viralizou e tudo, já tem vários vídeos dele no YouTube, e eu escolhi dois deles para a gente ver, e vou passar aqui para vocês, para a gente perceber como é que se erige essa equity na prática, certo?